Muito bem, queridos, vamos seguindo com o programa Boas Novas aqui pela Evangélica FM. Como falei, vamos bater um papo aqui rapidinho com o pastor Reginaldo Borges. Pastor Reginaldo Borges foi pastor da Igreja Presbiteriana da Conde da Boa Vista durante 10 anos, não é? Desde 2000 até 2010. E foi um prazer muito grande ter trabalhado com ele ali, não é? Há um pensamento que diz: gratidão é algo que não prescreve, não é? E eternamente serei grato ao pastor Reginaldo Borges pelo convite em trabalhar ao seu lado ali naquela igreja, naquela época, as oportunidades que ele me deu ali. Pastor Reginaldo, muito obrigado, muito agradecido, viu? E é um prazer, não é, ter o senhor aqui hoje de manhã conversando comigo, como secretário nacional da terceira idade, da IPB, e também presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Pernambuco. Mas, pastor, hoje é o Dia Internacional do Idoso, 1 de outubro. A gente tem algo para comemorar, pastor? Bom dia, Elias Francisco. Que o Senhor te abençoe, juntamente com seus ouvintes. Como se diz no latim, ad sumus, isto é, estamos juntos. Que essa manhã seja uma manhã de bênção para todos aqueles que estão nos ouvindo através da Evangélica. Elias, eu digo que sim, pois o Estatuto do Idoso concedeu várias garantias e direitos, mas, do ponto de vista geral, no papel, o Estatuto ainda precisa ser aplicado. E os idosos sentem muitas vezes que os seus direitos não estão sendo dados, não estão sendo respeitados, mas a gente pode dizer que houve algum avanço nas políticas públicas com relação ao direito da pessoa idosa. Então, hoje, como Dia Internacional do Idoso, nós queremos parabenizar todos os idosos e dizer que cada dia é uma batalha a ser vencida. O idoso tem que trabalhar e lutar pelos seus direitos, porque senão realmente ele será sempre deixado em segundo plano pela nossa sociedade, que não olha para o idoso como devia olhar. Ô pastor, e alguns até me perguntam o que é a Secretaria Nacional da Terceira Idade da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, o senhor, como secretário nacional da pessoa idosa, da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa da IPB, fale aí para os ouvintes como é que funciona isso a nível de Igreja Presbiteriana do Brasil. Bem, a Secretaria ela tem como objetivo congregar, unir, juntar, associar as pessoas idosas e pré-idosas da Igreja Presbiteriana. É interessante porque ela trabalha não só com idosos, os pré-idosos, aqueles que têm menos de 60 anos, eles também podem fazer parte dessa secretaria. Não é uma SAF, uma UPH, uma mocidade, uma organização chamada Força de Integração. Ela é uma rede, que é a Rede Presbiteriana de Apoio à Pessoa Idosa. Então ela realiza workshop, ela realiza passeios, congressos, encontros com a temática do envelhecimento nas igrejas presbiterianas por todo o Brasil. A REPAP já está em todos os estados do Brasil e as igrejas que têm organizado a REPAP, ela tem se beneficiado com esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo. Muito bem. Agora, o pastor Reginaldo, o senhor é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Pernambuco. O que é isso, pastor? E onde fica? Aproveita a oportunidade e diga onde fica o Conselho do Idoso. Um telefone para contato, etc. tal. Por gentileza. O Conselho é um órgão governamental, não é, do Estado e tem como finalidade defender e lutar pelas políticas públicas para o envelhecimento. Então, no Conselho, nós somos hoje um colegiado composto de 16 conselheiros titulares e 16 suplentes, representantes não só do governo estadual, mas também da sociedade civil. Eu represento a sociedade civil e estou na presidência desde junho deste ano, com a previsão, se Deus assim permitir, até 2023.
O Conselho é esse órgão deliberativo que também trabalha com o Fundo Estadual do Idoso, trabalha na defesa e, junto com a sociedade, luta por melhoria de qualidade de vida da pessoa idosa. É o fórum, né, de discussão. Lá nós temos resoluções e essas resoluções elas são de caráter oficial e que trabalha as políticas públicas com relação à pessoa idosa em nosso estado. O estado de Pernambuco tem 185 municípios e quase todos hoje têm conselho municipal, que também lá na sua região tem a mesma função do conselho estadual, defender e lutar pelos direitos da pessoa idosa. O Conselho do Idoso está ali no prédio do Fundo Rural, que fica na rua Gervásio Pires, número 399, na Boa Vista, em Recife, Pernambuco. Fica ali nas proximidades, né, do Shopping Boa Vista. O e-mail do conselho é conselhodoidospe@gmail.com. Vou repetir, conselhodoidospe@gmail.com. O nosso telefone é 81, né, que é o código de DDD, 3183-3286. 3183-3286. Muito bem, eu estou conversando com o pastor Reginaldo Borges, pastor presbiteriano, é o secretário nacional da terceira idade e ele é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa aqui de Pernambuco. Você que chegou agora está me acompanhando aí, é com ele que eu estou conversando. Agora, pastor Reginaldo, aproveitando que o senhor acabou de dar aí um telefone, a gente ouve muito a questão de maus tratos aos idosos, não é? Onde fica a delegacia do idoso para qualquer denúncia, se alguém souber, se alguém ouvir falar nesse assunto? Olha, a delegacia do idoso é um desse local, né? Olha, a delegacia do idoso é um desses locais. A delegacia do idoso é um local, mas todas as delegacias também recebem denúncia de violência contra a pessoa idosa. Por exemplo, se está no município que não tem delegacia do idoso, a delegacia ela é para receber essas denúncias. Tá certo? Aqui no Recife ela fica ali na Rua Velha, nas proximidades daquele antigo prédio da CELP. O Ministério Público também recebe denúncia com relação aos maus tratos, né, ou demandas referentes à pessoa idosa, à Defensoria Pública, o Conselho Municipal da cidade. Tudo isso são locais onde se pode fazer denúncias com relação às demandas referentes à pessoa idosa. E o senhor, como presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Pernambuco, como é que o senhor vê o tratamento diferencial de pessoas idosas? Nas filas, no transporte público? Qual a sua análise? Elias, esse é um grande problema que nós encontramos, não é só em Pernambuco não, é no Brasil inteiro, certo? As pessoas ainda não aprenderam a respeitar o direito da pessoa idosa. Embora o Estatuto diga no seu artigo 3º que o idoso tem prioridade absoluta, né? As pessoas não levam isso em consideração ou não entendem a lei. E aí começa a criar filas para idoso. Você chega no banco, às vezes a fila do idoso está maior do que a fila do não idoso. E, por incrível que pareça, né, a nossa lei de 2003, e ela dá essa garantia absoluta e prioritária, diferentemente de outras prioridades, por incrível que pareça, mas as pessoas não entendem assim. E aí fazem filas, porque idoso para quando ele chegar no local e se tiver alguém sendo atendido, logo assim que essa pessoa termine de ser atendida, ele é para ser atendido. E aí realmente o idoso não conhece a lei. Às vezes a própria instituições que recebe os idosos não conhece também a lei e cria dificuldades, certo? Então sempre é bom que as pessoas conhecendo a lei possam
é buscar os seus direitos, porque essa prioridade, ela hoje já está sendo até analisada no Congresso Nacional através de um projeto-lei para se ter uma prioridade escalonada, isto é, 100 anos, 90 anos, 80, 70 e 60, né? Tudo isso só acontece porque as pessoas não respeitam. Se eu respeitasse, se você respeitasse, se todos nós respeitássemos os idosos, ao olhar aqui atrás de nós, na nossa fila, tinha alguém que mais carente, mais fragilizado, a gente passaria essa pessoa para frente, mas a gente não faz isso. A gente acha que o idoso deve ser o último, que deve ser deixado de lado, é o velho que deve ser descartado, e não é por aí. Nós precisamos muito mudar essa questão do atendimento preferencial do idoso, mas isso é uma conquista. Precisa primeiro o idoso, o familiar do idoso, entender a lei. Um certo dia eu fui pegar o avião e na fila para fazer o check-in, eu fui para um lugar que não tinha ninguém. Mas a fila, por quê? Porque a fila que eles dizem que é do idoso estava muito grande, e a dos pré-idosos também. E o agente da companhia aérea, ele olhou para mim e falou: senhor, o senhor é idoso? Não. O agente falou para mim: senhor, o senhor é preferencial? Eu cheguei e disse: não, eu sou idoso. Ele disse: mas a fila do idoso é ali. Eu disse: não, idoso não tem fila. Logo assim que você terminar de atender esse cliente aí, você vai me chamar e vai atender. Essa é a lei. E falei isso alto para que os idosos ouvissem isso. E logo assim que a colega ao lado dele terminou de atender o cliente, ela me chamou. E eu cheguei, peguei o estatuto e entreguei para ele e disse: olha, isso aqui é para que você defenda o seu pai, defenda a sua mãe, defenda o seu avô, a sua avó, e você quando for idoso, e nós clientes. Quer dizer, faltava o quê? Faltava orientação. Então é isso que nós precisamos. Se nós idosos não lutarmos por isso, não insistir nisso, os nossos direitos preferenciais não vão serem observados. Elias, esse aí é um problema sério, né? Porque muitas vezes o motorista acha que ele não vai ficar idoso. E quando ele vê um idoso na parada de ônibus, o que é que acontece muitas vezes? Eles passam direto, eles nem param para dar acesso ao idoso. Como que se eles fosse prejudicar o trabalho, como que se o idoso entra, ele vai receber salário menor por isso, não é? Mas não é verdade, tá certo? O transporte coletivo está aí e é uma lei. Então, os motoristas precisam realmente entender que eles têm pai, têm mãe, têm avô, têm avó, e jamais gostaria que outro colega dele de profissão desrespeitasse essas pessoas. Então, é importante que a sociedade profissional que está relacionada ao transporte coletivo tenha esse entendimento. Você não está pagando pelo idoso que está andando de graça. Você não vai ser punido pela empresa porque viajou no ônibus que você dirige idosos. Então é uma questão de consciência e é uma questão de olhar, porque se você violenta o idoso hoje, você será violentado amanhã. Isso não é só para motorista não, para todas as pessoas. Mas como você fez a pergunta sobre o transporte coletivo, ele é campeão em reclamação em todo o Brasil. Campeão em reclamação, veja. Então, o que é que acontece? Precisa mudar isso? Precisa. As empresas precisam trabalhar isso junto com os seus profissionais para evitar, né, essas problemáticas, né? E às vezes nós noticiamos no nosso site idosonews.com notícias de empresas que foram processadas por idoso que caiu dentro de ônibus. E isso é feito porque às vezes a condução do transporte não está cooperando com a fragilidade das pessoas idosas transportadas.
Então isso é muito importante você pensar nisso. Muito bem. Agora, para a gente encerrar, pastor, meu tempo aqui voa, avança e a poupança Bamerindo vai ficando numa boa. Ô, pastor Reginaldo, a pergunta que não quer calar, para fechar aqui o nosso bate-papo. Olhe, e as vacinas, hein? Em meio a essa pandemia, qual a sua palavra nesse sentido? Olha, existe uma vacina anual chamada H1N1, que é denominada como a vacina do idoso. Todos os idosos devem tomar essa vacina. Inclusive agora com essa Covid é necessário que você tome também as vacinas, porque a vacina é um escudo, é uma proteção, tá certo? Muitas vezes as pessoas ficam com medo da vacina, mas não é para ter medo da vacina não. Ela é um remédio, como a gente toma, remédio para o coração, remédio para diabetes, remédio para dor de cabeça. Então a vacina ela é um medicamento e que tem como objetivo proteger a vida. Então não precisa ter medo de tomar vacina, não é? Às vezes a gente fica com medo porque escuta notícia de mortes, mas morte, todo ano nesse Brasil, antes de pandemia, morria milhões de pessoas por ano aqui. E a gente nunca se preocupou com isso. Mas a gente sabe que hoje, com o advento das informações, as pessoas passaram a ouvir muitas coisas e essas coisas às vezes criam medo na gente, né? Principalmente nós idosos, que sabemos que estamos caminhando para a presença de Deus. Então tá bom. Pastor Reginaldo, olha, muito obrigado, muito agradecido pela sua atenção conosco aqui de manhã, viu? Nesse dia do idoso, 1 de outubro, não é? E valeu mesmo todas essas informações, estes esclarecimentos aqui no nosso programa. Muito obrigado, viu? Olha, Deus, primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com você aqui neste dia 1º de outubro, dia do idoso. Nós sabemos que o envelhecimento é um dom de Deus, é a vida, Deus é esse dom. E a Bíblia diz que Ele nos dá longevidade. Nós precisamos colocar os nossos dias de vida a serviço do Senhor, das nossas igrejas, na nossa casa, na nossa comunidade, enfim. Nós estamos envelhecendo, Deus disse, lembra lá no contexto do dilúvio, que Deus diz assim, o meu espírito não contenderá mais com o espírito dos homens, e os seus dias será de 120 anos. Eu estou aguardando isso, né? Chegar a 120 anos, mas eu quero chegar a 120 anos com qualidade de vida. Por isso que é necessário agora a gente ter os devidos cuidados com a saúde, com a socialização, com o conhecimento, para que ao chegar àquela idade mínima que Deus colocou para nós estejamos bem, assim como foi com Moisés e outros personagens bíblicos, né? E quero dizer que Deus continue te abençoando, o teu ministério, a tua vida aí na rádio, a todos que fazem a Rádio Evangélica. Um abraço para todos os teus ouvintes e um feliz dia do idoso para idosos e também para os pré-idosos, porque eu tenho certeza que todos eles querem ser idosos um dia.